Fala pessoal, neste segundo vídeo aí tentando desmistificar, né, e tentando esclarecer pontos que têm sido utilizados aí para fomentar, né, e para aumentar o fogo do momento em que nós vivemos. No dia de ontem, no dia 5 de dezembro, tá? Foi publicada uma portaria, né? Deixa eu botar aqui, ó, a portaria. Foi publicada uma portaria aprovando um manual de mobilização militar, tá? Deixa eu grifar aqui, esse manual aqui, ó, MD 41 M02, segunda edição. Aí vamos olhar aqui, ó. Fica revogada a portaria normativa número 297 do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, de 5 de fevereiro de 2015. Guardem isso aqui. Eu já vou mostrar para vocês do que se trata. Então, olha só. Essa portaria, ela aprova o Manual de Mobilização Militar, né, que tem um código aqui, né? Os manuais militares eles possuem um código, a segunda edição. Qual a finalidade deste manual? Regular os fundamentos doutrinários que orientam os processos relativos à mobilização militar no âmbito do Ministério da Defesa. Mais aplicação. Na medida em que orienta tais processos no âmbito do MD e das forças singulares, essa publicação serve de base doutrinária para o conhecimento, planejamento, preparo e execução da mobilização militar. Aí tem aqui as leis que amparam a mobilização militar, mas eu vou dizer para vocês, leis e decretos, né? Basicamente o que é a mobilização militar. Resumindo, vamos dizer que o Brasil entrou em guerra, mas não é guerra como nós estamos acostumados a ver nos últimos tempos, aí, essa guerra híbrida, essa guerra de quinta geração, que ela não é uma guerra oficiosa, não é uma guerra oficial, né? A mobilização militar ela só pode ocorrer quando há uma declaração de guerra ou uma resposta a uma agressão externa, né? Então, quando estamos em situação de guerra, tempo de guerra, conforme toda a nossa legislação, a nação tem que se preparar, se organizar e, aliás, esse preparo e essa organização, eles têm que ser normatizados e tudo isso tem que estar encaixado para ser desenrolado, digamos assim, para ser desempenhado, para ser colocado em prática no esforço de guerra. Por isso existe esse manual. Esse manual define várias etapas do preparo da organização e do emprego deste conjunto de ações para colocar a nação em condições de atuar num combate, numa guerra declarada. Não é nada demais, tá? Isso tem que existir. A Política Nacional de Defesa ela necessita que exista esse esforço, porque assim, quando entramos numa situação de guerra, toda a nação se envolve. Não é só o campo militar, mas toda a nação. Então, há necessidade de requisição de indústria para a produção de equipamento, material, inclusive a alimentação de campanha, a ração, né, a ração operacional, a produção de armamento, e todo o conjunto bélico, mas não só bélico. Toda a preparação da nação em torno do esforço de guerra envolve também requisição de hospitais, hospitais e unidades de saúde, enfim. Toda a nação tem que contribuir para o esforço de guerra. Parte disso vai ser carreado para o recompletamento do campo militar, o recompletamento de armamento, porque assim, a guerra ela não se sabe quando começa, mas não se sabe quando termina. Então esse esforço tem que ser continuado até que cesse
cesse o tempo, né? Cesse a guerra, enfim. Que ela termine. Isso ninguém sabe. Então, tem que ter todo um planejamento. Esse manual, ele define o planejamento. E agora eu vou mostrar para vocês por que isso não quer dizer nada em relação ao momento que nós vivemos. Este manual já existia. Veja só aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela informação sobre a portaria normativa 297 que foi revogada com essa portaria publicada ontem? Olha só. Aqui, ó. Manual de mobilização militar, manual MD41, M02, certo? Olha só, ó, primeira edição 2015, primeira edição. A de ontem, dia 5, é a segunda edição. Porque, lógico, esses manuais eles têm que sofrer atualizações. Né? Tudo vai mudando, inclusive novas condições de combate, novo tipo de esforço. Inclusive, desse esforço faz parte a área de comunicações, requisitar meios, estabelecer normas. Né? Tanto a comunicação via internet, quanto a comunicação via rádio, via celular, enfim. Olha só, portaria 297, Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, 5 de fevereiro de 2015, aprova o Manual de Mobilização Militar MD41M02, primeira edição. Então, rotina do Ministério da Defesa. Inclusive o ministro era Jacques Wagner, olha só que legal. Em 2015 o ministro era Jacques Wagner. Petista Jacques Wagner. Então tá aqui, o manual todo ele. Aqui já é o documento em si. Ali na portaria, ele está em formato, na portaria de ontem, né? Portaria número 5.807, 28 de novembro. A portaria de 28 de novembro, ela foi publicada no Diário Oficial de ontem, dia 5 de dezembro. Certo? Então, mais um ponto desmistificado, nada além do normal, apenas a publicação da segunda edição de um manual que determina aí os passos, planejamento, organização, preparo da nação brasileira no aspecto de defesa para uma situação de conflito, uma situação de guerra declarada, onde há necessidade de mobilizar meios e pessoal, inclusive pessoal, né? Precisa ser feita a convocação, tudo tem um rito, tudo tem um processo, tudo tem um roteiro de passos a serem seguidos, e esse manual ele vem trazer toda essa normatização, porque precisamos entender o seguinte: se deixar por conta de cada força, cada uma vai fazer de forma diferente. Por isso que é preciso concentrar dentro de uma linha só todo o procedimento, para que Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira façam um processo de mobilização coordenado dentro de de uma mesma norma, dentro de uma mesma linha de procedimentos, para que não haja para que essa eventual divisão, né, esse planejamento individualizado não ponha por terra todo o esforço para defender o país em caso de uma agressão estrangeira. Porque o Brasil é preparado mais para a defesa. O Brasil não é um país não é um país imperialista, não é um país que tenta expandir seu território. É um país que trabalha para a defesa do seu território. A doutrina militar brasileira é uma doutrina militar de defesa contra a agressão externa. Né? Eventualmente, podemos ter uma situação de beligerância interna de tal ordem, guerrilha ou uma situação de conflagração interna com o inimigo declarado, que este manual possa também ser utilizado, que haja a necessidade de mobilizar meios, tendo em vista a insuficiência dos meios já existentes, já à disposição das forças para enfrentamento de uma ameaça interna que demande um esforço maior. Mas o foco é esse. Então, essa a ideia, normatizar procedimentos
para que dentro do âmbito do Ministério da Defesa todos trabalhem da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Mais um assunto esclarecido, mais uma falácia desmentida, porque estão usando esta portaria como um indício de que o Exército está se preparando para uma ação, então, neste caso, eu não estou aqui querendo dizer que as Forças Armadas não terão uma ação em cima do que está acontecendo hoje no Brasil. Não é nada disso. É apenas esclarecer pontos que estão sendo usados de forma incorreta para chegar a uma conclusão que não é a real. Beleza? Então tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo.